Neste quarto bloco do debate, cada candidato vai poder fazer uma pergunta para o adversário que escolher, não importando se ele já respondeu a algum questionamento ou não. Eu vou fazer um sorteio da ordem de quem vai perguntar e seguimos com as regras de 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Vou sortear agora, então, quem vai perguntar primeiro. Nós vamos começar, então, com a candidata Márcia Berbel. Candidata, para quem a senhora vai perguntar? Eu gostaria de perguntar... Desculpem, gente. Gostaria de perguntar para a professora Aldenir... A senhora vai ter 1 minuto, então, para fazer a pergunta. Ok. Professora Aldenir, Rio Claro sofre há anos com algumas enchentes. Existem pontos estratégicos de alagamento que colocam em risco a vida das pessoas. Como resolver? Já encerrou a pergunta, candidata? Sim. Muito bem, agora a professora Aldenir tem 2 minutos para a resposta. Primeiramente, nós vamos rever toda essa situação de lugares abandonados e que não são estruturados. Muitas das vezes a gente vê o setor de mobilidade urbana pensando só o centro e esquecendo dos lugares que mais ocorrem acidentes na cidade. Tem lugares aqui na cidade de Rio Claro que são assim, extremamente perigosos. Isso é um dever de qualquer governo, fazer com que a população tenha realmente um espaço urbano com qualidade, que, independente do que aconteça, chuva, tempestade, tenha segurança. Então, não pode ser uma coisa repetitiva. Todo tempo que chove, aquele lugar alaga, vaza água, enche, invade o comércio e ninguém toma providência, né? Aí já tem até a historinha, a gente não pode passar para o outro lado da cidade porque eu trabalho na escola e tem um colega que fala assim, eu estou preso na Visconde de Rio Claro. Até quando isso? Né? Então, com certeza, no nosso governo, a gente vai sim fazer planejamento urbano e vai fazer de tudo para que essa situação seja resolvida da melhor maneira possível, atendendo, acima de tudo, as questões ambientais. Né? Porque a gente percebe que há um discurso muito presente na fala de todo mundo, que vai fazer, que vai acontecer, quando chega lá as prioridades mudam. E essas mudanças de prioridade que é o problema. Porque falar realmente é fácil. O difícil é fazer o que é necessário fazer. O difícil é respeitar aquilo que está no plano, né? E difícil é respeitar aquilo que a população precisa. Então, nós temos o compromisso de fazer, sim, a revisão do que está posto para a urbanização da cidade e atender a população com respeito, que é disso que o povo precisa, de respeito. Muito bem. Agora, a candidata Márcia Berbel tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Concordo, professora. Nós também, do nosso governo, gostaríamos de ter ações de prevenção e de correção. Prevenção de limpeza dos bueiros, galerias, né? E mais também diminuir, né, a quantidade aí de área concretada, né? E gostaríamos de, como ações de correção, termos aí, né, bolsões, né, bacias de retenção e contenção no Jardim Conduta, ali no Ribeirão Claro, no Jardim São Paulo, né, que começa ali na Lagoa Seca do Wenzel, e tornarmos aí, né, com controles de vazão para evitarmos aqueles locais tão perigosos no Jardim São Paulo. Na Avenida 8, também outro. No Lago Azul, desviar ali o escoamento para o Rio Corumbataí. E na Avenida 29, piscinão subterrâneo do Balão da Rua 14, resgatando o projeto do ex-secretário Eliseu. Obrigada, candidata Márcia Berbel. Agora, a professora Aldenir tem 30 segundos para fazer a sua tréplica. Eu acho que isso é muito importante a gente falar da questão daquilo que a gente se compromete, né? E o que é que realmente atende, principalmente, aquelas pessoas que são mais prejudicadas. Então, é evidente que no nosso plano de governo, a gente tem um compromisso e a gente vai, com certeza, resolver o problema para que a cidade de Rio Claro pare de passar pelos mesmos problemas todo o tempo que tem chuva e alagamento. Obrigada, professora Aldenir. Muito bem, agora eu vou sortear quem vai fazer a pergunta.
Quem pergunta agora é o candidato Heitor Tomazini. O senhor vai fazer a pergunta para qual candidato? Para o delegado Nivaldo. O senhor tem 1 minuto, então, para elaborar sua pergunta, por favor. Delegado, nós sabemos que a nossa Guarda Civil podia atuar com muito mais eficiência. Apesar de ela estar razoavelmente equipada nessa gestão, ainda faltam parâmetros de ação baseados em policiamento urbanos e rurais modernos. Dessas tipologias a ser adotada, no meu entender, seria a polícia comunitária, como nós temos em condados nos Estados Unidos e em países nórdicos. Qual é a sua opinião a esse respeito? Bem, agora o delegado Nivaldo tem 2 minutos para fazer sua resposta. Pois não? A essência da minha proposta na área de segurança, da qual eu conheço razoavelmente, até porque lido com isso há 30 anos, é exatamente estabelecer o policiamento comunitário. Só corrigindo, com todo respeito ao candidato, a nossa Guarda Civil atual não está aparelhada, está totalmente desaparelhada. Não há munição e não há a arma não letal. Houve a lamentável ocorrência em que um guarda civil, até por não ter o armamento adequado, tirar a vida de uma jovem manobrando a arma direcionada para o alvo. Falta treinamento, falta capacitação, falta organização, falta liderança. A ideia de nós dividirmos as nossas cidades em 5 regionais é permitir que cada regional tenha a sua base de segurança, de maneira que aquele guarda civil ele fique locado para aquela regional, permitindo que com o tempo ele passe a integrar-se e melhor relacionar-se com aquela população daquela regional. Ele haverá de conhecer em pouco tempo de cor o nome do comerciante, deverá saber o traficante, aquele que age na prática de furtos. Isso é o policiamento comunitário, é a aproximação da Guarda Civil junto ao cidadão. E disse que, para tanto, nós haveremos de aumentar significativamente o número, que hoje é de 130, nós vamos subir para 250. Como faremos isso? Economizando, eliminando os boquinhas, valorizando o servidor público, capacitando, dando a ele condições e orgulho de ser servidor público. Não hoje como está o servidor público à mercê de uma situação lamentável. Obrigada, candidato. Agora o candidato Heitor Tomazini tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Eu concordo com o que o senhor disse, quando eu falei que razoavelmente bem equipada, é que ela tem locomoção hoje melhor do que nunca teve. Evidentemente, nem todas as possibilidades de ação podem ser delegadas, mas, dentre as que podem ser delegadas, poderia, com certeza, haver uma melhora substancial. Como prefeito, e por também ter militado em área de segurança pública, urbana e rural, vou tornar a nossa guarda comunitária e de ação efetiva, em consonância com as polícias estaduais, civis e militares, e com a coordenação da Polícia Judiciária Federal. Vai ser coordenado em conjunto. Muito bem, delegado Nivaldo. Agora tem 30 segundos para fazer a sua tréplica. A área rural está à mercê da bandidagem. Totalmente abandonada. A ideia é estabelecer um sistema de rádio digital, integrando com a central de comando e controle, permitindo que o cidadão da área rural, através de um simples toque no equipamento digital, possa acionar a Guarda Civil, permitindo o deslocamento da viatura para atendimento. Tempo esgotado, candidato, obrigada. Vou sortear, então, o próximo a perguntar. Quem pergunta agora é o delegado Nivaldo. O senhor vai fazer essa sua pergunta para quem?
Eu vou fazer a pergunta para a professora Alcine. A professora Aldenir? Aldenir. 1 minuto, então, para elaborar sua pergunta, por favor. Professora, ainda na saúde, que a saúde não foi esgotada, infelizmente, naquele pequeno espaço de tempo. Falou-se, eu disse, inclusive, que não haverei de fechar o comércio, que haverei de capacitar agentes para que o comércio permaneça e eles possam fiscalizar a atuação do funcionamento do comércio e da maneira como o cidadão haverá de respeitar ou não a pandemia. Em relação a hospitais, atender tudo junto e misturado, a senhora acha correto? A minha ideia, inclusive, é estabelecer um local específico para atendimento de pessoas suspeitas do Covid. O cidadão não pode entrar lá com uma fratura na perna e sair num saco preto com atestado de óbito, atestando Covid, evitando, inclusive, impossibilitando, inclusive, que o familiar acompanhe e constate se é aquele mesmo que morreu. É um absurdo isso. O que a senhora acha disso? Obrigado ao delegado Nivaldo. Agora a professora Aldenir tem, então, 2 minutos para a resposta. Então, vamos lá. Saúde. O que nós vemos hoje na cidade de Rio Claro é lamentável a forma como os gestores lidam com a situação da população. Durante o período de pandemia, muitas pessoas com doenças crônicas não podiam ser atendidas. Estão ainda, na verdade, sem o atendimento correto. Na nossa caminhada na cidade, a gente teve muitas reclamações. Pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, não podiam ser atendidas. Isso é muito errado, porque a gente tem que planejar, a gente tem que pensar todas as condições para atender a população. Se a gente só pensou no Covid, ou se a gente só pensou em atender, a gente está com uma visão muito unilateral. Então, o projeto para atender a população, ela tem que levar em consideração todas as necessidades da população. A gente tem pessoas, né? A gente tem crianças, a gente tem adolescentes, pessoas que sofrem acidente. Não parou, não é porque tem a Covid, e eu, com todo respeito e de conhecimento de público, que meu pai, inclusive, morreu com Covid, um sobrinho meu e um primo, certo? Com todo respeito às pessoas, mas não teve planejamento e a gente, com certeza, vai fazer diferente. A gente vai olhar para a população com mais respeito e cuidado e fazer um plano que atenda realmente ao interesse da vida. Porque não é só falar na cidade como um ponto de uma máquina mecânica que tem que trabalhar. A gente é ser humano. A gente precisa de respeito, a gente precisa de acolhimento, de pessoas que olhem nos nossos olhos e acreditem em nós. E que não nos abandone. Né? Então, a gente precisa devolver isso à população. Obrigada, professora Aldenir. Agora, o delegado Nivaldo tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Reorganização política administrativa. Cada regional haverá de ter o seu pronto atendimento, aproveitando naturalmente que já existe a UPA da 29, região sul, pronto-socorro da Santa Casa, região central, para atender a demanda do centro, e a UPA do Cervezão, para atender a Zona Norte. Haveremos de criar, portanto, na Zona Oeste e Zona Leste, 2 pronto-socorro, de maneira que o cidadão possa ser melhor atendido. Haveremos de estabelecer parceria com hospitais privados, a fim de que, se o cidadão for na rede pública municipal e dentro do prazo de 30 dias ele não tiver o agendamento de um exame ou de uma consulta, ele seja imediatamente, através de uma guia, direcionado a um dos hospitais privados, permitindo que a administração pública custeie esse excedente. Até porque nós devemos 200 milhões de a dívida da saúde no nosso município. Obrigada, candidato. Professora Aldenir tem 30 segundos para a tréplica. Bem, nós temos como compromisso, sim, dar toda a atenção possível de infraestrutura, né, de fazer parcerias, inclusive, para que a gente possa trazer o hospital municipal para a cidade de Rio Claro e pensar realmente na logística do trabalhador, da trabalhadora que mais precisa de atendimentos das unidades. A gente não vê um diálogo entre as secretarias. Então, não é só criar o espaço. Tempo esgotado, candidata.
Muito bem, agora vou sortear quem vai fazer a pergunta. Quem pergunta agora é o candidato Gustavo Pericinoto. Para quem o senhor vai perguntar, candidato? Para a professora Márcia. Para a professora Márcia, 1 minuto para a elaboração da sua pergunta. Professora Márcia, eu tenho tido comigo que um dos maiores desafios do próximo prefeito será a geração de renda e emprego. Tenho me debruçado muito sobre essa questão. Pensei no programa Dê Mais Emprego, que pretende revolucionar a questão da geração da renda e do emprego aqui na cidade de Rio Claro. Eu tenho me debruçado sobre os efeitos e como se aproveitar da chamada Revolução 4.0, da internet das coisas. Como é que nós vamos preparar Rio Claro para o futuro, já que, nos últimos 30 anos, governo do DEM e governo do PMDB, Rio Claro ficou à mercê. Piracicaba voou, Limeira voou, São Carlos foi embora e agora Araras está passando à nossa frente. O que a senhora pretende fazer para recolocar Rio Claro nos trilhos? Obrigada, candidata. Agora a candidata Márcia Bebel tem 2 minutos para responder. Agradeço a pergunta, candidato. Gostaria de contar, né, com o Rio Clarense uma gestão participativa para pensarmos juntos em vários projetos, candidato, mas principalmente criarmos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Estratégico, onde nós colocaríamos especialistas que vão buscar negócios e empresas. E vamos também, aqui, junto com aquelas escolas que não têm funcionamento à noite, com parcerias com o SEST, SENAT, SEBRAE, a CIRC, o AB e outros órgãos representativos, criarmos cursos de empreendedorismo. Vamos criar negócios. Não podemos só depender de empresas de fora. Mas é óbvio, temos que dar suporte e manutenção e sustentação às que estão aqui. O distrito industrial nosso aqui está muito precário. Necessita de infraestrutura e modernização. Precisamos de um distrito industrial para pequenas e médias empresas. Precisamos de um centro distribuidor para os pequenos agricultores que façam a ponte do campo com o comércio varejista da cidade e também órgãos públicos, nos quais eles podem aí desenvolver e aplicar os seus alimentos e outros produtos. Nós temos que fortalecer com circuitos gastronômicos, culturais, o comércio local, atrairmos turistas. Então, nos bairros, temos festas, eventos culturais com food trucks e outros empresários aí do ramo da música, do alimento, dos esportes, da cultura, dando sustentabilidade a essa atração turística. Temos o Horto Florestal, que também deve ser muito explorado com o turismo, e tantas outras opções aí que temos na cidade. Obrigada, candidata Márcia Bebel. O candidato Gustavo tem 1 minuto para a réplica. Eu concordo que a retomada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é fundamental. Fundamental que a gente tenha alguém focado todo dia, do primeiro ao último dia do mandato, trabalhando nisso. O Dê Mais Emprego vai estabelecer um programa de ressarcimento dos investimentos. Como é que isso vai funcionar? Nós vamos devolver até 30% dos investimentos daqueles que querem aqui investir ou dos que aqui estão e querem ampliar a sua produção. São vários requisitos, eu vou dar 3 exemplos de como ele vai funcionar. Primeiro, contratação prioritária de mão de obra local. Ações de investimento na comunidade local, projetos sociais, culturais, esportivos, adotando uma praça. Terceiro, se a prefeitura arrecada 800 milhões de reais, com aquela atividade empresarial, vai passar a arrecadar 850. Esse plus, 50 milhões a mais, a gente vai pegar uma parte e devolver para o empresário. Desburocratização, fim da microcorrupção e investimento no novo parque tecnológico. É assim que a gente vai voltar a ser protagonista na nossa região. Tempo encerrado. Candidata Márcia Bebel tem 30 segundos para a sua tréplica. Concordo com os atrativos fiscais, eles são essenciais para manter e atrair as empresas. Além do mais, explorar aqui
o nosso grande capital natural, né? A FEENA, o Horto Florestal, atraindo turistas, colocando lá atividades, inclusive promovendo aqui os comerciantes, colocando atividades. E no comércio central aqui, trabalharmos com a Zona Azul para formarmos, né, eventos que façam rodízios e tragam a população para o comércio central. Obrigada, candidata. Vou sortear o próximo a perguntar. Quem faz sua pergunta agora é o doutor Afonso. Doutor Afonso, o senhor vai perguntar a quem? Maria do Carmo. A Maria do Carmo. 1 minuto para a sua pergunta, por favor. Maria do Carmo, o assunto está sendo bem batido hoje aqui sobre trazer empresas para Rio Claro. Na minha situação, a gente, quando começou a fazer o nosso programa aí da nossa gestão, eu trouxe para a nossa chapa o nosso vice-prefeito, que é um empresário, que vai nos dar uma orientação quanto à vinda das empresas. Como que a senhora vai fazer para que acabe com o bloqueio que existe aqui nessa cidade, que as empresas não conseguem entrar na cidade? O que ocorre? Você que está lá na Câmara Municipal, o que ocorre com a cidade de Rio Claro, que as empresas não vêm para a nossa cidade? Qual é o bloqueio lá que existe lá, por favor? Candidata, então, tem agora 2 minutos para responder. Candidata Maria do Carmo, pois não? Bom, primeiro que a Câmara não bloqueia nada. Isso é um processo do Executivo, que o Executivo bloqueia, que é aquilo que eu disse, que nós temos que refazer essas leis, adequar com a atualidade. E eu acho que nós temos que estar fazendo a parte da tecnologia existente e nós temos que utilizar mais os recursos que temos aqui. Por exemplo, o CIESP, nós temos que também utilizar o SEBRAE, nós temos que utilizar até a vinda também, às vezes, aqui da CIESP de São Paulo, o FIESP, quer dizer, e nós temos que fazer isso não só com Rio Claro, trazer a região. Nós não temos essas lideranças políticas aqui do Executivo formando com a região. Então, nós temos que estar verificando qual é o nosso forte, como eu já disse aqui na região da ortopedia, e da cerâmica também, dos ceramistas e outras categorias. Como mais nós podemos fortalecer? Eu acho que falta esse diálogo como faltou no comércio. Então, se nós tivermos esse diálogo com todos, eu acho que o pós-pandemia agora vai ser diálogo. É a grande palavra que nós vamos ter para se falar com todos os segmentos aqui da população de Rio Claro. Então, eu acho que esse fortalecimento, a tecnologia, o startup, essas situações do distrito industrial, das leis que nós temos que ver, e a Câmara ela tem que estar próxima ao Executivo, está ouvindo o que o Executivo está fazendo, está conversando com ele. Então, acho que essa aproximação, sim, vai trazer esses recursos. Como acontece em outros municípios que são feitos por mulheres que são prefeitas. Então, eu acho que essa oportunidade de nós sermos a primeira prefeita da cidade de Rio Claro vai estar trazendo isso para que a população saiba o que realmente está ocorrendo da falta de não estar vindo empresas para a cidade de Rio Claro. Obrigada, candidata Maria do Carmo. Agora, o doutor Afonso tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Então, na minha opinião, o que acontece aqui em Rio Claro, que as indústrias não vêm para a nossa cidade, eu acho que é uma estrutura aí da administração, uma questão de gestão. Colocamos agora aqui o nosso vice-prefeito, o Edmilson, que é um empresário e mexe também na área da agropecuária. Na opinião, é o seguinte: quando as empresas vêm para cá, eles vão conversar com quem, né? Na prefeitura? Eles vão conversar com um empresário bem-sucedido que mexe com agropecuária. Aí acho que vai ter um diálogo melhor para que saiam as empresas para cá. Então, não adianta você trazer os empresários para cá e tem aquela barreira política. Existe uma barreira política. Nós vamos quebrar essa barreira política e nós vamos conversar diretamente com os empresários. Empresário para empresário, e dar-se condições para que eles possam vir para Rio Claro.
Muito bem, candidata Maria do Carmo, agora tem 30 segundos para a tréplica. Eu acho que não tem que haver barreiras políticas. Nós temos que pensar na cidade de Rio Claro, no crescimento. Então, isso deve existir. Eu quero também refazer o retorno da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a cidade de Rio Claro, porque nós temos mais de 200 mil, isso foi uma perca muito grande para o município, porque a Secretaria existe, os cargos ficaram. Então, os cargos foram ocupados. Então, acho que isso é importante dizer. E política não tem barreira, ela tem que estar vindo junto ao Executivo. Encerrado. Muito bem, agora quem vai perguntar, através do nosso sorteio, é a professora Aldenir. A quem a senhora vai perguntar, professora? Para o Juninho. 1 minuto, então, para a elaboração da sua pergunta. Juninho, nós recebemos muitas reclamações da população com relação à qualidade do transporte. Também houve um escândalo de corrupção envolvendo a Rápido São Paulo. O que você vai fazer com relação a essa questão? Encerrada a pergunta. Candidato Sim. Juninho, 2 minutos para responder, por favor. Professor Aldenir, primeiramente quero dizer que o contrato não foi feito pela minha administração, herdei da antiga administração e, de fato, tudo está sendo ainda investigado. Todas as informações oriundas de GAECO foram apresentadas pela nossa administração, isso é muito importante dizer. Segunda questão que eu acho muito importante é a questão do nosso transporte público municipal. Nós temos condições hoje, atendemos 80% da nossa população nesse momento, os outros 20% é a questão do transporte das nossas crianças, dos nossos jovens que não estão tendo aula. Estamos melhorando a qualidade, principalmente dos pontos de ônibus hoje com coberturas, para atender principalmente os nossos usuários. Quero dizer que nós estamos também fiscalizando a empresa que não repassa fundo de garantia aos funcionários, que isso, infelizmente, nós já estamos buscando, porque, de fato, a empresa está aí. A empresa, inclusive, fala, se eu ganhar, eu vou cortar os funcionários, e quando, na verdade, é um processo licitatório, é óbvio que na nossa administração não haverá direcionamento. Tem uma disputa salutar, e é assim que nós vamos continuar trabalhando, inclusive melhorando ainda mais o nosso transporte urbano, que nós herdamos. Assim que nós assumimos, tinha acabado, estava fresquinho a questão da licitação, inclusive o candidato Gustavo Pressinotto deu toda a anuência para que esse processo acontecesse. Encerrada a resposta, então, a professora Aldenir tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Então, no nosso governo, a gente vai fazer auditoria desses contratos. A gente quer garantir e vai garantir transporte gratuito. Que adianta a gente fazer, por exemplo, um espaço como o Lago Azul, se a população lá, por exemplo, do Santa Maria, não tem condições de vir. Esse preço de passagem é abusivo. Então, a gente também pensa e vai fazer o IPTU progressivo na cidade. Nós vamos cobrar de quem tem muitos imóveis para que a gente possa devolver para a população o direito a viver na cidade e ter acesso àquilo que tem na cidade. Porque o povo não tem acesso à cultura porque é muito cara essa passagem, gente. A gente precisa rever isso daí. São milhões que saem dos cofres públicos e a gente fica vendo navio, fica bitolado nos bairros. A gente precisa dar apoio para a população, precisa rever isso. Obrigada, candidata. Candidato Juninho, 30 segundos para a tréplica. Primeiro, uma ótima lembrança, que é a entrega do Lago Azul, principalmente para as pessoas que até então não tinham esse ponto turístico, que foi abandonado nas administrações de esquerda, PT e MDB. Hoje, graças a Deus, a nossa população tem onde ir com segurança e também, digo mais, com acessibilidade. Esse é o nosso jeito de governar, pensando em todos e agindo localmente também. Obrigada. Quem vai perguntar agora? Quem pergunta agora é o candidato Juninho. A quem o senhor vai fazer a pergunta? Gustavo Pressinotto. 1 minuto, por favor. Gustavo Pressinotto, o Gustavo Melancia. Candidato, deixa eu só interromper o senhor um pouquinho. Está sendo feito um questionamento aqui. Já foi feita a tréplica. A réplica da professora Aldenir e a tréplica do Juninho, só para esclarecer.
Desculpa, Juninho, por favor, 1 minuto para... Podemos acertar lá 1 minuto para o Juninho fazer a pergunta? Vamos lá, então. Gustavo Perissinotto, como eu estava dizendo, verde por fora, vermelho por dentro. O senhor mente descaradamente quando diz que não foi condenado e foi. Mente descaradamente quando engana os comerciantes subindo num carro de som e falando que eu vou fechar o comércio dia 28. O senhor engana descaradamente quando o senhor fala que vai defender o funcionalismo, quando na verdade o senhor defendeu os interesses do governo do senhor, dando apenas 1%, ou melhor, não deu nada ao funcionalismo. Mente descaradamente quando diz que eu roubei 4 milhões de reais, em áudio vazado aí, inclusive para a população, o senhor declara que não existe nada de fato que venha desabonar, mas de fato é uma questão política. O senhor, caso venha ser eleito, o senhor vai fazer política ou politicagem? Obrigado ao candidato Juninho. O candidato Gustavo Perissinotto tem 2 minutos para a resposta. Olha, quero agradecer a oportunidade de esclarecer esse assunto. Depois de 16 anos na política, finalmente nós estamos conhecendo quem é o candidato Juninho da padaria. Minha mãe me ensinou que é quando nós estamos na baixa, perdendo, à beira de uma derrota, que o ser humano mostra o seu caráter. Meus pais também me ensinaram que a dignidade de um ser humano se mostra principalmente no momento da derrota. Chegou a hora, felizmente, da gente conhecer quem é Juninho da padaria. Basta vocês perceberem a veia saltada na cabeça dele, como está vermelho e como fala com ódio nos olhos. É uma pena que a política de Rio Claro tenha sido entregue nas mãos de uma pessoa tão despreparada como essa. Senhor Juninho da padaria, em 2016, o senhor venceu as eleições e eu em nenhum momento fiz ataques pessoais para o senhor. Eu não falei de uma festa que o senhor foi da JC Magazine, quando o senhor foi primeiro mandato vereador, e lá se divertiu muito. Eu não falei, atualmente, de um escritório próximo da Avenida Paulista, onde secretários do seu governo se reúnem toda semana. Eu não tratei naquelas eleições, senhor Juninho da padaria, de questões pessoais. É uma pena que o senhor não tenha conseguido manter a honradez e o debate no mais alto nível. Eu fico muito chateado, porque no seu governo, troca de esposas tem sido constantes. Não há respeito pela família. Agradeço aqui. É muito difícil isso. Encerrado o tempo, então agora o candidato Juninho tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Eu quero dizer ao candidato Gustavo Perissinotto que o senhor já foi derrotado uma vez e será derrotado outra vez pela população de bem da nossa cidade. Porque não se sustenta a mentira, não se sustenta a enganação, não se sustenta subir num carro de som e ficar acusando de ladrão sem ter provas. Isso sim, o meu pai e minha mãe sempre me ensinou. Venho de uma família simples, venho de uma família que realmente sempre me deu o apoio. Estou sim, muito feliz de ser candidato a prefeito. Tenho sim perspectiva e serei, se Deus quiser assim permitir, e o voto das pessoas de bem, serei o novo prefeito de Rio Claro. E com certeza, separando a esquerda de Rio Claro, que vai embora e que nós continuemos o nosso trabalho, fazendo escolas, postos de saúde e atendendo a população de Rio Claro, que é o maior patrimônio de um homem público. Obrigada, candidato. Candidato Gustavo Perissinotto, 30 segundos para a tréplica. Candidato, insisto, fique tranquilo. Não é esse o caminho. A política não é assim que precisa ser feita. Você não estava lá, você não ouviu, e o que você diz é uma inverdade. Mais uma. Infelizmente, my doctor, não é comigo que pesam acusações de corrupção ou de improbidade. Eu sou ficha limpa, não se esqueça disso. Obrigado ao candidato Gustavo Perissinotto. Agora, então, mediante o nosso sorteio, quem vai perguntar é a candidata Maria do Carmo. Candidata, para quem a senhora vai perguntar? Doutor Afonso. 1 minuto para a sua pergunta, por favor.
Doutor Afonso, o senhor sabe que o problema de obesidade no Brasil é uma coisa muito séria. E eu fui uma obesa de 160 quilos. E que o senhor participou muito disso, né? Que o senhor me ajudou muito nesse momento muito difícil da minha vida. E que eu fiz a cirurgia bariátrica. Qual vai ser o seu plano de trabalho na sua administração com os obesos do nosso município? Encerrada, candidato? Muito bem, doutor Afonso. Agora tem 2 minutos para a sua resposta. Muito obrigado aí pela pergunta. Como você disse, Maria, fazem 15 anos ou 20 que a gente se conhece e nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto, né? Com a Fundação, encaminhando as pessoas lá para Piracicaba e para fazer essa cirurgia bariátrica. Mas agora, no momento, já estão até fazendo a cirurgia aqui em Rio Claro. Esse programa é um programa que tem que ser incentivado. Esse programa não pode parar. Esse programa tem que ser incentivado e aumentar o número de pessoas para que a gente possa levar eles para fazer a cirurgia, né? Então, já é um programa instalado, é um programa que já está funcionando e nós, na nossa administração, nós daremos total apoio a todas as pessoas que necessitam dessa cirurgia bariátrica, com os exames e com o tratamento psicológico, né, que tem todo um trâmite que ocorre antes da cirurgia. Com certeza, nós estaremos dando apoio a essa situação. Encerrada a resposta, candidato? Então, agora a candidata Maria do Carmo tem 1 minuto para fazer a sua réplica. Sim, eu concordo, mas uma coisa que nós temos que colocar aqui na nossa administração, e que faremos, é colocar a endocrinologia para o atendimento de obesidade também, porque hoje ela só faz a tireoide, porque a obesidade é uma doença. Então, eu quero estar fazendo esse compromisso com você, mulher, você homem, você criança, que tem isso. E também dar a informação que a Santa Casa também está quase na reta final de sermos referência à cirurgia de bariátrica, que é um trabalho meu, de vereadora, que está quase na conclusão. Então, realmente, nós faremos esse trabalho, porque quem é obesa tem que ter respeito e tem que ter todo o tratamento. E nós faremos isso a vocês aqui do município de Rio Claro e região, junto à Santa Casa, junto ao SEAD. Então, fortalecimento da atenção básica e do centro de especialidades. É isso que nós queremos fazer, cuidar e ser respeitado. É isso que precisamos. Obrigada, candidata Maria do Carmo. Agora, o candidato doutor Afonso tem 30 segundos para fazer a sua tréplica. Obrigado aí, mas é o seguinte, o que está acontecendo aqui em Rio Claro, para a gente conseguir mais as cirurgias, além da bariátrica, nós temos que aumentar o número de leitos públicos na cidade de Rio Claro, principalmente na primeira atuação, aumentar os números de leitos na Santa Casa para desafogar as UPAs da 29 e do Cervezão. E isso a gente vai fazer logo que nós assumirmos a prefeitura. Obrigada ao candidato. O jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.